A cozinha da saúde, ela também exige não só que nós compremos alimentos com mais qualidade, alimentos mais naturais, mas também a forma como nós vamos cozinhar esses alimentos é importante. Então vamos falar aqui de alguns métodos de cozinhar que são saudáveis, a começar pelo método de cozinhar no vapor. Esse método é considerado o melhor método de cozinhar porque é o que melhor preserva os nutrientes dos alimentos. Nós sabemos que sim, quando nós cozinhamos um alimento, tem muitas vantagens. Nós conseguimos ter uma consistência mais mole, conseguimos que a digestão desse alimento seja melhor, porque alguns alimentos crus não são assim tão bem digeridos, e conseguimos também inventar pratos, conseguimos fazer receitas bonitas, maravilhosas. Nós sabemos dessa parte, mas também com o cozimento, quando nós cozinhamos excessivamente, muitos nutrientes acabam por se perder. Então, aquela função de ser um alimento que nos nutre, muitas vezes acaba por ficar prejudicada. E quando nós cozinhamos no vapor, como o alimento ele só recebe apenas o aquecimento ou o calor pelo vapor, então reduz muito a perda de nutrientes. O alimento preserva muito os nutrientes que tem. Então seria basicamente colocar o alimento num recipiente em que o alimento tenha contato com vapor. Quando nós não temos uma panela ou um recipiente apropriado, podemos usar o escorredor de inox, né, em cima de uma panela que tenha água, e com aquele vapor, então nós vamos cozinhando o nosso alimento. Tapamos e vamos cozinhando nosso alimento no vapor. Isso acontece muito também quando se coze alguns alimentos como a batata doce, naquelas regiões em que há zonas vulcânicas também coloca seu alimento na areia ou na terra e ele vai cozendo com vapor e preserva bastante os nutrientes. Então não é só o método comum, né, de colocar na panela para cozer, também existem outras formas do cozinhar nas zonas onde há muito calor, cozinham debaixo da terra. Aqui também, né, isso acontece em algumas aldeias, em algumas regiões, cozinham embaixo da terra. Com aquele aquecimento, com o calor, então o alimento coze. Outra forma, outro método de cozinhar saudável é grelhar. Quando nós falamos em grelhar, é colocar o alimento numa chapa, geralmente são as carnes, os legumes também, colocar sobre uma chapa ou sobre uma grelha, ou no fogareiro também, né, que fica na grelha, mas em cima do fogareiro, e o alimento vai recebendo o calor. Aqui temos que ter um cuidado só para ter sempre alguma estrutura em cima para que o alimento não tenha contato direto, por exemplo, com o carvão, que é algo químico também. E aqui garantir que primeiro aquecemos o suficiente, a chapa ou o forno, ou a chapa ou o fogareiro, já quente, para depois colocar o alimento, porque aí vai selar, né, a parte de fora, e essa crosta que cria fora vai permitir que os nutrientes todos não saiam de dentro do alimento, da carne, do peixe ou do legume. Outro método saudável é cozer. E aqui quando nós cozemos, já fazemos isso com água. O calor chega através da água a ferver, né? Da água que é colocada. E nesse cozer, nós podemos, para minimizar a perda de nutrientes, aproveitar o caldo que sobra, por exemplo, dos legumes, ou o caldo do camarão, por exemplo. Usar esse caldo para dar sabor a molhos, a sopas, usar para outras comidas, e assim nós garantimos que aproveitamos melhor os nutrientes. Sem falar que nós também podemos usar uma quantidade de água menor, né? Não cozer com muita água, porque aí deixamos a comida bem ensopada e também acabamos por descartar o alimento todo, ou os nutrientes todos do alimento na água. Usamos uma quantidade menor de água e também temos a opção de usar a panela de pressão, que reduz o tempo do cozimento, então também não precisamos de expor o alimento a tanto calor. E por último temos o assar, né? O método de assar. E quando nós falamos em assar é geralmente no forno, por isso é importante nós termos as assadeiras, né, de vidro ou cerâmica, para nós colocarmos os nossos alimentos no forno a assar. E este assar é interessante nós primeiro aquecermos o forno, né? Ele já estar numa temperatura, que isso é uma coisa que sempre nas receitas do bolo sempre indicam, forno pré-aquecido ou pré-aqueça o forno. Isso é muito importante porque quando já está quente e nós colocamos o alimento não fica ali a perder o suco, que também tem os nutrientes. Então já entra para o forno numa temperatura alta, cria aquela crosta por fora, sela,
e preserva os nutrientes dentro. Podemos usar aqui também ervas aromáticas, podemos usar temperos naturais para aumentar o sabor, sem necessariamente precisamos de usar muita gordura, porque às vezes nos assados é usada muita gordura para dar sabor, mas se nós usamos já os temperos, se fizermos a marinada, então não precisamos de usar tanta gordura na preparação. Alguns temperos que ajudam, né? Já falamos aqui em temperar em ervas aromáticas, temperos como o gengibre, o limão, a salsa, coentro, o aipo, o salsão, o alho, cebola, o alecrim, são algumas coisas que nós podemos usar tanto para fazer a marinada, tanto para temperar os legumes ou a carne que vai ser assada no forno, e também podemos aproveitar para os nossos grelhados ou a nossa comida quando estiver pronta ou cozida no vapor, para darmos aquele sabor sem precisar exagerar no sal, que também vai aumentar um bocadinho a retenção de líquidos no nosso corpo. Jamila, quer dizer que fritar é mau? Bom, nós aqui não falamos em radicalismo, né? Em que ou é 8 ou é 80. Mas aqui eu digo que são os métodos mais saudáveis porque realmente são eles que não vão contribuir para nós aumentarmos de peso ao longo do tempo. Claro que uma vez ou outra, se aparecer uma fritura no seu plano alimentar, não vai estragar todo o seu resultado, não é o fim do mundo, até porque vai ter momentos, né, em que vai sair, vai comer à casa de alguém e pode ter uma outra fritura. Mas, regra geral, a ideia aqui é que tenha mais estes métodos mais saudáveis de fazer a comida no seu dia a dia, na rotina, e deixar frituras para aqueles 10% que nós falamos, né, que acabam de fazer parte da nossa vida, mas que não são a nossa rotina.